Olá, faz muito tempo que eu não faço vídeo. Nossa, para ter uma ideia, esse livro eu comecei a ler no dia 22 de maio. E que livro é esse? Bom, eu tô falando das 20.000 léguas submarinas do Júlio Verne. Bom, assim, esse livro, então, não sei nem se eu vou me lembrar muito bem as coisas é, o conteúdo dele, mas foi um livro assim que eu gostei muito de ler. Ele, eu comprei esse exemplar aqui no sebo, eu acho que foi numas trocas que eu fiz e literalmente assim eu comprei pela capa. Eu me apaixonei por essa edição aqui, né, desse livro e incrível assim, que na verdade eu não consegui saber até hoje de onde que é essa editora. Eu pesquisei, então assim, ela me parece que é uma edição especial do Júlio Verne, mas ela se eu não me engano, é de Portugal. Mas acontece que me confundiu bastante, porque não tem uma linguagem assim. Ela é uma linguagem super formal, né? Com algumas palavras um pouco estranhas, como por exemplo, em vez de canadense, ele chama o Ned aqui de canadiano. Então, umas expressões assim que eu não estava muito acostumada. Porém, é, 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 eu não sei de onde é essa edição aqui, tá? Não sei de onde que é essa editora, não sei nem o nome dessa editora. Editora Hetzel, se eu não me engano. Hetzel, tá? Bom, aí, deixa eu gravar o vídeo? Eu vou fazer e corta. Tá, deixa eu gravar. Bom, então esse livro eu comecei a ler no dia 22 de maio. Deixa eu ver se eu marquei a data que eu terminei. 30 de junho eu terminei, tá? Então, mais de um mês eu levei para ler 528 páginas. E assim, eu li algumas resenhas desse livro e muitas pessoas falaram que acharam esse livro repetitivo, muito chato, né? Mas eu não achei assim. Foi um livro que eu adorei ler, eu gostei demais. E ele tem umas ilustrações aqui muito bacanas, assim, que eu gostei muito. E por quê? O que você quer falar? O que você quer falar? Nada? Tá, então deixa eu terminar, tá? Isso, deixa eu terminar. Hoje o vídeo tem a participação da Bernardo, tá? Mas tudo bem. Então, muitas pessoas dizendo assim que é muito repetitivo. Filho, cuidado, você não vai derrubar a câmera, tá? Mas eu mesmo com essas repetições, com essa linguagem toda formal, foi um livro assim que eu adorei ler. Posso mostrar isso? E por quê? Acho que foi você que me deu. Aham. Bom, então o que acontece? Eu já havia lido Moby Dick e eu fiquei muito instigada assim a ler literatura marítima, né? Eu gosto muito de ler literatura marítima. Você sabia sobre a baleia azul? Qual baleia? Baleia azul. Azul? É uma baleia muito azul. É, filho. Ela é clara, clara. E então, confesso assim que eu não achei muita coisa. Eu pesquisei algumas coisas sobre 20.000 léguas submarinas, sobre o Júlio Verne, e eu não encontrei muita coisa. Achei bem curioso, assim, que eu não encontrei muita coisa sobre ele, tá? Gente, essa capa, ela é maravilhosa, essa edição é linda, fiquei apaixonada por ela. Tá? Bom, então, esse livro, ele é de 1870, né? Então, muito antigo, uma literatura bem distante de nós, né? 1870. E o Júlio Verne é francês e ele é considerado o pai da ficção científica. Então, esse livro, ele vai contar a história de um naturalista, de um professor chamado Aronnax, né? E esse professor é uma história bem cabulosa, se eu gosto dessa palavra. É uma história bem cabulosa, assim, porque ela é tem um pouco, assim, de inverossimilhança, né? Pelo
menos eu achei, né? E então, esse professor Aaron Max, ele tem um... B, vai derrubar a câmera. Esse professor, ele tem um amo, né? Assim, uma pessoa que trabalha para ele, chamado conselho, né? Aqui aparece como conselho, tá? Acho que é conselheiro, né? Que trabalha para ele e ele é um naturalista e então ele é chamado, como ele é um professor especializado nessa parte, e ele então é chamado porque tem acontecido umas coisas muito estranhas. Eles encontram um... Vai lá falar pra ela que a tia já vai, filho. Vai, fala que a tia já vai. Eles acham que eles não sabem o que é um objeto estranho, né? Que tem afundado navios e eles... então eles chamam esse professor para que ele vá tentar descobrir o que que é. Eles acham que ou é um animal marinho ou é um... Sei lá, eles não sabem muito bem o que é, né? Então, ele vai e ele acaba sendo naufragando, né? E ele é resgatado pelo Nautilus. Esse Nautilus, ele é um... Então, aqui é uma coisa muito estranha, porque o Nautilus, ele é um submarino. Eu não sei, eu acho que na época nem existiam, né, os submarinos. E aí, então, ele é muito à frente, né, do tempo dele, porque tem esse submarino, mas é um super submarino que tem muitas tecnologias, assim, digamos, né, para a época. E esse Nautilus, ele é comandado pelo Capitão Nemo. E o Capitão Nemo, ele é uma figura, um personagem assim muito enigmático, porque esse professor, essa história é narrada em primeira pessoa, e esse professor, ele não consegue assim desvendar, né, ao certo quem é esse Capitão Nemo, por que esse Capitão Nemo está a bordo desse Nautilus. Mas a única coisa é que a partir do momento que entra nesse Nautilus, ele é resgatado e eles não podem mais sair. E junto com ele é também o Ned Land, que é um arpoador canadense, né, que eles chamam de canadiano, e ele é um arpoador. Então ficam os três ali dentro desse Nautilus preso e eles não podem mais sair. A partir dali, o Ned Land, por exemplo, ele fica tentando achar uma maneira de escapar. Ele quer sair, ele quer voltar, ele não quer porque ele se sente prisioneiro nesse submarino, e é um submarino que não... Esse submarino, ele nunca toca a terra, né? O Capitão Nemo diz que nunca volta para nenhum lugar da terra. Então a chance deles escaparem dali é muito pequena, né? Então a partir daí começam as grandes aventuras. Então é um romance de aventura, aventuras marítimas, muito interessante. O que as pessoas reclamam muitas vezes, os leitores, é que ele passa muitos capítulos assim com descrições, porque ele vai dentro as 20.000 léguas, né, que eu não sabia nem quanto era uma légua, né? Então eles vão às 20.000 léguas submarinas, passando por todo, né, navegando por todo o planeta, passando por lugares incríveis, cada lugar diferente. Então o professor Aronnax, ele é um apaixonado, né, pelas questões, por essa fauna, né, pela fauna marinha, né, por tudo. Ele é apaixonado por isso. O Conseil, eu não sei como fala esse nome, Conseil também, né, ele é apaixonado por essas espécies marítimas que eles vão descobrindo ao longo do tempo. O mais inconformado parece mesmo ser o Ned Land. O Conseil, ele é muito submisso, assim, né, ao professor. O professor fala pra ele, se joga, ele se joga. Pra ele tá tudo beleza, né? Então, assim, ele obedece o que o capitão fala, né? E aí, então, eles vão passando por muitas e muitas aventuras. Eles vão, né,
percorrendo essas 20 mil léguas submarinas. Então, é assim, aquele tipo de livro que a gente ouve falar a vida inteira, né? Foi o mesmo que aconteceu comigo com o Moby Dick, né? Então, aquele livro que eu ouvia falar a vida toda, mas eu nunca tinha lido. Então, quando você vai ler, parece que não é nada daquilo que você pensava, né? Realmente. Então, eu fiquei bastante surpresa, uma surpresa muito agradável, né, de ler o Júlio Verne. Não sei ainda assim se eu ainda vou ler mais alguma coisa do Júlio Verne, pode ser que sim, né? Mas nós temos que ter em mente sempre esse distanciamento temporal, né, da época que ele escreveu. Mas de qualquer forma, então um grande clássico assim da literatura mundial, né? O francês Júlio Verne, As 20 Mil Léguas Submarinas, certo? Então mergulha de cabeça porque é realmente muito interessante, tá ok? Então é isso, até mais. Vamos ver se eu consigo fazer vídeo. Já tenho alguns outros lidos há muito tempo. Tem algumas mensagens aqui no canal que eu não consegui responder, porque realmente tá bem corrido, assim, o trabalho, tá tudo bem corrido, tá? Mas é isso aí, achei um tempinho hoje. E aí, eu e o Ber. Até mais, tchau, tchau.